Sani cari veneti, come sì, io mi sto bene, grazie. Su questo video qua parleremo di un altro nome di famiglia, questo nome di famiglia è Sarmanego, sì, Seganfredo, eles é Sarmanego, eles é Veneto, Sarmanego, no, minha italiano, eles é Sarmanego. Então, pessoal, vamos falar sobre esse nome de família aqui, esse sobrenome, que ele é germânico, ok? Ele tem uma origem bem clara aí, uma origem clara germânica, e é o Seganfredo. Também foi um dos nossos pedidos que a gente recebe aqui nos vídeos. Já aproveito e peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhe aí o vídeo com a família nas redes sociais, enfim, e faça o seu pedido aqui embaixo também. Olha, eu gostaria, Fernando, que você falasse sobre o meu sobrenome, sobre a minha família, sobre a origem do meu sobrenome. Isso diz muito sobre nós, evidentemente. Então esse sobrenome aqui foi um pedido, Seganfredo. Existe Seganfredo com N, também Seganfredo, Segafredo sem o N. Existem as duas variações aí. O importante, na verdade, é que as duas vêm do mesmo cepo, da mesma origem, tá? Então, Seganfredo ou Segafredo é a mesma coisa, considere a mesma coisa. O que aconteceu aí é uma modificação de um nome medieval. A gente pega a origem germânica, que é Sigafridus. Sigafridus, ok, Sigafridus latinizado, né? Seria Siegfried. Siegfried seria o nome germânico mesmo, é um nome germânico, que significa paz vitoriosa, paz vitoriosa. Então, isso tem origens mais antigas ainda, vem do nórdico antigo, Sigurd, Sigurd, e também conhecido em alemão, então, como Siegfried, que é o que fica mais próximo do Vêneto, né? Digamos, as nossas origens aí, mais germânicas no Vêneto, geralmente elas são pegas da Áustria, da Alemanha, porque são lugares mais próximos do território. Então, Siegfried, na verdade, ele é um herói lendário da mitologia nórdica, ok? E personagem central da saga dos Volsungus. As primeiras representações desse herói aqui lendário vêm nada mais, nada menos da Suécia. Então, por isso que é um nome muito comum, porque é um herói lendário, muito antigo, que a gente pegou dos nórdicos. Por isso também a gente pode ter esse sobrenome ligado diretamente com a mitologia nórdica, diretamente com o germânico, com os nórdicos. Bom, um exemplo muito legal que eu achei desse nome, né? Desse nome realmente já com essa modificação para o latim, Sigafridus, né, que vem de Siegfried, do germânico Sigafridus, em alemão, num documento vêneto já escrito em latim. Então, em latim ele dizia justamente isso aqui, ó: a quem pertencia a proteção da província, correram ao encontro dos bárbaros, embora fossem muito poucos, constrangidos pelo momento do tempo, receberam o inimigo no porto do mencionado Sigafridus. Ok, fora do contexto, infelizmente os documentos geralmente eles são já bem apagados, já velhos, enfim, fica meio fora do contexto, mas dá para perceber que existia alguma coisa, alguma intriga aí entre bárbaros e o pessoal do território, e existia uma pessoa que se chamava Sigfridus, recebeu essas pessoas, os bárbaros aí, né? Sigfridus, provavelmente o nome da pessoa, a pessoa era de origem germânica e no germânico mesmo chamavam de Siegfried, e o latim, né, latinizado ali, ficou Sigafridus. Muito bem, sempre interessante, né, a gente saber esse tipo de coisa. Então o sobrenome Segafredo, sem o N, tá? A pessoa que pediu, o nosso amigo aí que pediu é Seganfredo, também é um sobrenome muito comum aqui na Serra Gaúcha, mas o sobrenome sem o N, Segafredo, é típico da região de Vicenza, tá? Em particular de Gálio. Gálio, como vocês veem, também é um nome celta, né? Gálio é um nome celta, enfim, Gálio, lá fica em Vicenza. Então, Segafredo sem o N é típico da região de Vicenza, e Segafredo também existe aquele escrito com letra duplicada, com duas Ds, né? Então, bastante raro, bem raro aí, e está presente em Pádua e também em Vicenza. E, enfim, né, o nosso sobrenome aí do nosso amigo, o Seganfredo,
ele é pertencente geralmente, esse sobrenome, né? Ele saiu originário da província de Vicenza também. Então, mais ou menos, todos esses sobrenomes se encontram em Vicenza. Vicenza tem um núcleo gigante, um núcleo imenso, germânico, inclusive o meu saiu de lá, né? Lá na Idade Média eles chamavam de Menegoldus, né? Depois virou Menegatti, Menegoldus, que vem sim de um outro nome germânico, Manegold. E, enfim, Vicenza, como eu falei para vocês, é um núcleo forte aí de origem germânica. Muito bem, então finalizamos por aqui esse sobrenome, espero que você tenha gostado, né? Você que pediu aí para falar sobre o seu sobrenome, é um sobrenome muito legal, um sobrenome muito bonito e interessante, né? Toda a história que ele tem por trás, até mesmo ligado à mitologia nórdica, e eu espero que, se você quiser saber mais sobre o seu sobrenome, escreve aqui embaixo, né? E é importante também a gente sempre relatar essas conexões também que a gente faz com a língua vêneta, né? Muitos sobrenomes, como eu falei para vocês, estão ligados diretamente com o vêneto, outros estão ligados ao germânico, enfim, a outras línguas aí, o eslavo, né? Por exemplo, a gente tem na língua vêneta, a gente tem muitas palavras que vêm do germânico, né? Dos longobardos, que vêm, enfim, da Alemanha, e também palavras celtas, muitas palavras celtas dentro da língua vêneta, né? Por exemplo, briga, né? Briga é uma palavra celta que passou para o português também. Outra palavra vêneta que tem em comum com o português, porém não é celta, que vem da região dos Balcãs, é gravata, por exemplo, gravata que a gente usa também no Vêneto é gravata. Essa aqui é uma palavra que vem da região dos Balcãs. Muito bem, uma palavra eslava, né? Então se pode dizer uma palavra eslava. Pessoal, eu relembro para vocês, vai ter uma nova turma de língua vêneta, começa no dia 10 de maio, curso online, todos os cursos de língua vêneta são online, não tem curso presencial, então sempre tem pessoas de todo o Brasil, é assim que eu costumo trabalhar já há mais de 2 anos aí nesse curso. E o que acontece? Começa no dia 10 de maio o curso de língua vêneta, curso síncrono, porém sempre há a possibilidade do curso assíncrono para as pessoas que não têm tempo para vir, né? Para essas pessoas que não têm esse tempo, eu recomendo o curso assíncrono, é possível fazer também, a gente tem um ambiente virtual lá, a pessoa consegue achar os vídeos, o material de imersão, entra em contato comigo, faz as perguntas por professor, as dúvidas que tem, se quiser fazer videochamada, esse tipo de coisa, a gente sempre conversa, tá bom? Então, não deixem de escrever se vocês quiserem participar da turma até próximo aí do dia 10 de maio. A gente tá com as inscrições, apesar da turma já estar, né? Eu acho que eu vou ter que fechar antes porque já tem bastante gente aí, tá? Eu tenho pouca vaga, mas também sempre tem a opção do curso assíncrono, que você faz o curso e recebe os vídeos aí toda a semana e também a orientação do professor. Grazie tanto che sei qua a guardare il mio video e adesso vi auguro una buona giornata de zoba. Ciao ciao e struconasso cari veneti!